Graças a Deus, que Deus seja louvado. Iremos continuar nossos estudos sobre a eutanásia na perspectiva dos espíritos nas obras mediúnicas da doutrina espírita. Abordaremos em especial hoje o livro Obreiros da Vida Eterna. O autor espiritual é o André Luiz, o médium é nosso querido Francisco Cândido Xavier, tendo como benfeitores na narrativa do livro o Jerônimo e o Bonifácio. Vamos, assim, abordar o tema em defesa da vida. Graças a Deus, seguiremos a trilha argumentativa desse belo livro para avaliarmos o caso Cavalcante. É um enfermo em graves situações, na vizinhança do desencarne, e os espíritos atuando neste processo dos derradeiros instantes da vida física do Cavalcante. Esta é a obra que vamos estudar, Obreiros da Vida Eterna. Então os espíritos chegaram em um movimentado hospital em que realizariam as tarefas direcionadas ao Cavalcante. Eles atravessaram os corredores e as salas, alcançaram uma enfermaria de amparo gratuito e lá se depararam com o Cavalcante. Ele, que veio de nossa colônia, né, dizendo o Jerônimo, se referindo a nosso lar, veio de nossa colônia há mais de 60 anos e possui grande círculo de amigos pelos seus dotes morais. Sua existência, cheia de belos sacrifícios, fala ao coração. É esta bagagem moral que desencadeia o auxílio espiritual em benefício do desencarne do Cavalcante. Continua descrevendo, então, o Jerônimo, a situação do Cavalcante, que lá se encontrava, junto dos filhos da indulgência, abandonado da parentela, em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais. Solitário, abandonado, porém não se achava desamparado pela divina misericórdia. Isso é belo, pois os méritos derivados da renúncia e derivados do devotamento ao bem fizeram Cavalcante merecer o amparo da divina misericórdia, que se traduziu em auxílio de benfeitores em relação ao seu desencarne. E se encontrava no aspecto orgânico em condições dramáticas, terminais, na vizinhança do fim, e uma parte da descrição da estrutura orgânica em processo de deteriorização é esta. O doente, por fim, já não suportava nenhuma alimentação. O estômago expulsava até a própria água simples, deixando-o exausto em vista do tremendo esforço despendido nos reiterados acessos de vômito. Eis a condição do Cavalcante. E os espíritos atuando, auxiliando, beneficiando. Por mais de 4 dias estavam eles nessas tarefas, em que atentávamos para o moribundo, cuidadosamente, eles devotavam carinho, zelo e atenção. Jerônimo, então, deliberou fossem desatados os laços que o retinham à esfera grosseira. Todo um conjunto de técnicas, toda uma análise de conveniência e eficácia e efeitos benéficos para Jerônimo foi então empregado. Neste instante,
em que Jerônimo decide beneficiar o Cavalcante, chega um religioso para com ele dialogar. E por muito dialogar, o religioso, não querendo mais ouvir as rogativas do doente, ao ponto que se estafou de tanto ouvir, relata o religioso que lá visitou. Afinal, o que acontece ao Cavalcante? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos cumpridos. Tem sido gigante na reação, agora é o médico, né, que fala. Tem sido gigante na reação. Considerando-lhe, porém, os males sem cura, venho examinando a possibilidade da eutanásia. E o religioso, que havia conversado, externando ojeriza pelo estado do Cavalcante, reflete: parece-me caridade, pois infeliz apodrece em vida. E continua o Obreiros da Vida Eterna com essa reflexão do André Luiz. A cena dos dois, o profissional da ciência e o religioso, a cena chocava-me pelo desrespeito. Ambos os profissionais, o da religião e da ciência, notavam situações meramente superficiais, incapazes de penetração nos sagrados mistérios da alma. Desenvolviam o religioso e o médico apenas uma visão materialista, sem considerar a vida espiritual. E tratavam aquela situação com menosprezo e desdém. Apesar do menosprezo desses dois, André Luiz diz: para compensar tão caridosa incompreensão, Cavalcante era objeto de nosso melhor carinho. Ao contrário dos encarnados, que entregavam desatenção e menosprezo até, os espíritos atuavam com o melhor carinho, naquela condição terminal. E seguindo na narrativa, Jerônimo afirma para o outro benfeitor, Bonifácio, dizendo: Bonifácio, nosso amigo, não pode suportar por mais tempo a existência do corpo carnal. A máquina rendeu-se. Dentro de algumas horas, a necrose ganhará terreno e precisamos libertá-lo. E assim houve uma sequência de deliberações e ações em benefício do Cavalcante para o seu desencarne mais propício possível. Continua o Jerônimo. Já tentamos auxiliá-lo a desprender-se, afrouxando os laços da encarnação no plexo solar. Mas ele, o Cavalcante, reage com espantoso poder. Resolvi, em vista disso, abrir pequenos vasos do intestino para que a hemorragia se faça ininterrupta até a noite, quando efetuaremos a libertação. Observemos, o desencarne do Cavalcante era próximo, já estava esquadrinhado, deliberado, planejado pelos espíritos em benefício do Cavalcante. Sim, o Jerônimo solicita ao Bonifácio o seguinte: peça a você trazer-lhe a companheira desencarnada, a companheira do Cavalcante, a ex-consorte do Cavalcante, por instante até aqui. O enfraquecimento físico acentuar-se-á vertiginosamente de hora em diante e com espaço de algumas horas
as percepções espirituais de Cavalcante se farão sentir. Jerônimo, aproveitando o afrouxamento dos laços entre o corpo físico e o perispírito, ocasião que permite o fenômeno corriqueiro, que é a mediunidade no leito de morte, pede a outro benfeitor, Bonifácio, que traga a companheira do Cavalcante, pois ele estava intranquilo, ele, Cavalcante, intranquilo, com uma inquietação e uma autopunição em relação à sua ex-consorte, culpabilizando-se pelos destinos que seguiram por vias diferentes entre ele e a ex-consorte. Ele atribuía toda a responsabilidade a ele, e isso lhe doía o coração, e ele ansiava por conversar com ela e solicitar-lhe perdão. E era essa solicitação que ele havia feito ao religioso, de quem já falamos, e o religioso menor atenção deu. A companheira, já desencarnada, foi então conduzida pelos benfeitores para junto do Cavalcante. Cavalcante então avizinhava-se do coma. O sangue alagava lençóis, que eram substituídos repetidamente. O enfraquecimento geral progredia rápido. O desencarne era bem visível e bem rápido. Não se passou muito tempo e Bonifácio então entrou conduzindo o verdadeiro fantasma. Era a ex-consorte do Cavalcante. Convocada à cena, semelhava-se em tudo à sombra espectral. O moribundo, o Cavalcante, voltou-se e viu-a. Alegre, sorriso estampou-se-lhe no escaveirado rosto. Pois é tu, bela. Graças a Deus não morrerei sem pedir-te desculpas. E a esposa abeirou-se do leito, tentando ajoelhar-se, ouvindo assombrada, retrucou a filha: Joaquim, perdoa-me, perdoa-me. Eis um dos processos belos, entre outros, da ação espiritual no desencarne, dando condição do pedido de perdão e reajustes de corações antes de findar-se a vida física. E isso traz consequências enormes para o equilíbrio e harmonia do espírito, tanto do que vai desencarnar, tanto do que, no caso, já se encontrava na pátria espiritual. E falava o Cavalcante, vencendo enormes obstáculos. No entanto, notava-se que aquele entendimento lhe fazia imenso bem. A mente apaziguara-se-lhe. E assim, o estado terminal propiciou este cenário de mútuo perdão, propiciou a reaproximação de corações. E esse é um dos fatores que nos faz pensar que a vida física deverá somente ser interrompida no momento em que houver a decisão divina e não humana para isso. E continua a narrativa, reparando, porém, que a ex-companheira se afastava aos gritos, o agonizante pôs-se a bradar alucinado: volta, bela, volta. E, avistando que ela ia embora, começou a externar, verbalizar essas emoções. E diante deste cenário, encontramos o médico.
Esforçou-se o clínico por trazer o Cavalcante à esfera de observações que lhe era própria, mas em vão, debalde. Cavalcante continuava invocando a presença da esposa em voz rouquenha, expressa, sumida. Observando isso, né, o clínico delibera. O médico abanou a cabeça e exclamou num sussurro: é impossível continuar assim. Será aliviado. Aquela sugestão da eutanásia, logo antes, agora toma robustez na deliberação do médico. Quando o médico exclama, num sussurro, a deliberação pela eutanásia, o Jerônimo, o benfeitor espiritual, penetrando-lhe o íntimo, passando a mostrar extrema preocupação, comunicou ao André Luiz gravemente: beneficiemos o moribundo, por nossa vez, empregando medidas drásticas. O doutor pretende impor-lhe fatal anestésico. A atitude do benfeitor diante da decisão do médico foi de extrema preocupação. Eis como se comportam os espíritos de mais alta envergadura moral e conhecimento e sabedoria diante das ações tendentes à eutanásia. Aos olhos do clínico na ocasião, e inclusive do religioso, o ato era caridade. Era um ato caritativo. Mas, para os espíritos de mais alta envergadura, de mais alta sabedoria, somente a deliberação tendente à eutanásia já causou extrema preocupação. O André Luiz, atendendo à ordem do Jerônimo, segurou, diz André Luiz na primeira pessoa, segurei a fronte do agonizante, ao passo que ele lhe aplicava passes longitudinais, preparando o desenlace. Os benfeitores, atuando por meio das ações magnéticas, por meio do passe longitudinal, preparando o desencarne. Os espíritos foram conduzindo para a melhor solução aquele caso que se avizinhava de um drama. Mas, sem que terminasse, uma morte que logo em seguida iria acontecer, desconhecendo as realidades espirituais, desconhecendo a dignidade da existência corporal e os efeitos dos sofrimentos no leito de morte, o clínico, sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, ministrou a chamada injeção compassiva. E as aspas são do próprio André Luiz. Injeção compassiva. Assim entendem os encarnados quando ministram o anestésico fatal. Mas o orientador Jerônimo expressou uma profunda desaprovação, o que era preocupação, diante de uma deliberação tendente à eutanásia, agora é uma desaprovação. Os espíritos de mais alto quilate moral e sabedoria desaprovam o que vulgarmente intitulamos injeção
compassiva. Observemos, doravante, o efeito deste ato do clínico. Em poucos instantes, o moribundo calou-se, ele que estava agitado, chamando de retorno a sua ex-consorte, calou-se. Inteiriçaram-se-lhe os membros, vagarosamente. Mobilizou-se a máscara facial, imobilizou-se a máscara facial, fizeram-se vítreo os olhos móveis. Cavalcante, para o espectador comum, estava morto. Não para nós, entretanto. A personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte, em plena inconsciência, incapaz de qualquer reação. Produziu-se, então, um conjunto de efeitos. A antecipação da morte, que estava logo ali na frente, pois Jerônimo havia agendado para aquela noite, né, o desenlace completo, além de antecipar o que estava logo ali à frente, o anestésico fatal, intitulado injeção compassiva, fixou o perispírito do Cavalcante ao corpo inerte. E outro efeito, além dessa fixação, é a plena inconsciência. Efeito que não ocorreria caso o desencarne houvesse sido operado pelas ações dos espíritos. Em plena inconsciência e mais, incapaz de qualquer reação. Este conjunto de efeitos foi assim analisado pelo Cavalcante. A carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa, causa efeitos, atinge os centros do organismo perispiritual. Então, o medicamento influi no perispírito. O medicamento, a substância letal, né, influi no organismo perispiritual, havendo uma ressonância entre os dois planos, atingindo os centros do organismo perispiritual, causando efeitos deletérios, assim como são deletérios efeitos para o corpo físico. Cavalcante permanece agora colado, né, fixado seu perispírito, a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Sob o efeito dos medicamentos, da substância anestésica letal, né, o Cavalcante não conseguiria, e não conseguiu, e não iria conseguir reagir às ações dos espíritos, não conseguiria absorver as ações benéficas dos espíritos. Então a substância ela fez repelir o magnetismo espiritual nessa ocasião. E continua Jerônimo, provavelmente só poderemos libertá-lo depois decorridas mais de 12 horas. E nesse período, mais de 12 horas, ficaria o Cavalcante naquela condição de plena inconsciência, fixado às células que caminhavam para a deteriorização, para o apodrecimento, e incapaz de reagir e dar resposta às ações benéficas dos espíritos. E André Luiz nos conta que, conforme a primeira suposição de Jerônimo, somente nos foi possível a libertação
do recém-desencarnado, quando já haviam transcorrido 20 horas. E isso ocorreu após serviço muito laborioso para os próprios espíritos. Aquilo que foi reprovado pelo Jerônimo causou efeitos danosos, prejudicando a ação dos espíritos e causando serviço muito laborioso para os benfeitores. E mesmo quando conseguiram desligar o Cavalcante, ainda assim, o Cavalcante, não se retirou em condições favoráveis, animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar maiores cuidados. Aquela substância letal da injeção compassiva produziu apatia espiritual, sonolência, desmemorização, a perda da memória e cuidados constantes posteriores ao desligamento. Pois ele iria para o asilo e foi para o asilo de Fabiano, necessitando ainda de maiores cuidados. E com isso, nós vamos refletir a ação dos espíritos em benefício do estado terminal, em benefício do paciente em estado terminal, as consequências dos sofrimentos no leito de morte, consequências que nós vimos foram benéficas, pois houve uma reconciliação, uma harmonização de corações. Quando o Cavalcante pediu perdão para a ex-consorte e vice-versa, os espíritos atuariam para um desencarne tranquilo, sem danos, porém, aquele contexto de ausência de conhecimento das realidades espirituais, ausência de percepção das consequências das substâncias letais no perispírito e ausência de percepção da dignidade da existência corpórea, pois tanto o religioso quanto o médico trataram com menosprezo a situação. Nós observamos que aquilo que era chamado injeção compassiva foi recebido no plano espiritual com desaprovação. Então, os espíritos desaprovam a eutanásia, ainda que no estado terminal, como é o caso do Cavalcante. E a eutanásia o que aparentemente aos olhos materialistas causa um benefício, eliminando alguns sofrimentos físicos, segundo a avaliação dos olhares materialistas, a eutanásia produz mais prejuízos, mais malefícios ainda para o espírito, pois o espírito prossegue sofrendo com as agravantes das substâncias injetadas. E com isso, finalizamos com esta pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 880. Kardec indaga: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Os espíritos respondem: é o de viver. É o primeiro de todos os direitos, né? Primeiro na ordem de importância, na ordem de essência, e por isso deve ser cuidado, deve ser submetido a zelo, a proteção. E continua o Espírito: por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, que foi o caso do médico ali no leito de morte do Cavalcante. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal.
Então, graças a Deus, que Deus seja louvado. Defendamos a vida em todas as suas expressões, pois a vida deriva da sabedoria de Deus e do seu amor para conosco. Que Deus seja louvado.